Pra ser guerreiro não aceita cativeiro, por isso que eu existi, pois quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro, por isso que eu insisti. Enquanto o eco dos tambores ressoa nos ares, Maria Dandara, correndo na mata virgem vou fundar Palmares. Enquanto o eco dos tambores ressoa nos ares, correndo na mata virgem vou fundar Palmares. Viva a cultura, viva Zumbi dos Palmares. Saudade que não acaba, mulher, mas tem dia que dá um aperto. Eu tinha um filho. Ele foi realmente muito importante para mim. Como líder quilombola, Zumbi dos Palmares personificava a resistência contra a opressão e a busca pela liberdade do povo negro. Enfrentou desafios monumentais e lutou incansavelmente contra a escravidão. Assim como Zumbi, o artista negro Jorge Luiz, em sua vida e obra, representa um símbolo de resistência por meio de sua arte. Meu nome é Cecília Codeceira, sou universitária, faço faculdade de Pedagogia. Eu sou o Ney Silva. Esse é meu nome artístico, né? Meu nome próprio é Sidney José da Silva, mas eu sou o Ney Silva, o professor Sidney. Trabalho na música como professor de educação musical na rede pública de Barueri. Bom, sou Carlos Serafim, sou professor de teatro, produtor cultural, locutor e diretor de teatro. Bom, eu sou o Mauro, sou ator, diretor de teatro, sou também cenotécnico, diretor de palco, contra-regra. Eu costumo dizer que eu sou um homem de teatro, né? Sou o Carlos Henrique, professor de ensino superior e diretor administrativo da FATEC de Carapicuíba. Meu nome é Adriana Martins da Rocha, sou funcionária pública. Meu nome é Alan, sou professor de educação física, professor de dança e bailarina. Sou Fabiana Mina, atriz, circense, ativista cultural, arte educadora de teatro e circo e mãe da Maria Dandara. Meu nome é Thalita Alves, eu sou atriz, dançarina e dançarina do ventre. Me chamo Joyce, sou atriz, bailarina, professora de artes e de teatro e dança. Eu sou Ladenilson José Pereira, advogado e professor de História formado pela Universidade de São Paulo. Eu sou a Patrícia, eu sou dançarina, professora de dança, também sou atriz, fotógrafa. Meu nome é Paulo, mais conhecido como Paulinho por todos. Já fui aluno do Jorge e atualmente sou representante da indústria farmacêutica. Meu nome é Walter Alves Pereira, fui diretor da FALC durante 15 anos. Jorge Luiz desafiou estereótipos. Escolheu papéis autênticos que destacavam as experiências e os desafios enfrentados pelo homem negro. Ele nos ensinou a lutar quando necessário e a manter a resistência intacta mesmo diante do caos. Suas ações contribuíram significativamente para a narrativa da diversidade cultural na cidade de Carapicuíba. Jorge Luiz, para mim, foi o meu pai. Quem foi Jorge Luiz para mim? Um grande amigo, um filho. Jorge Luiz para mim foi um grande influenciador, um segundo pai. Jorge Luiz Carvalho, ele é um grande amigo, antes de mais nada. Bom, Jorge Luiz para mim foi um cara que, para falar dele, falar do Jorge é muito bom, é fácil e ao mesmo tempo é difícil, porque o Jorge foi um cara fantástico. O Jorge Luiz para mim foi um grande amigo, um grande mestre, assim, influência de muita gente, uma geração muito grande aqui de artistas da cidade que queria se envolver com teatro, com música, com dança, com artes plásticas, porque essa era a linguagem dele, né? Ele falava de arte no plural, ele foi uma grande referência para muita gente aqui na cidade. Jorge Luiz Carvalho, para mim,
Eu acredito que ele foi o maior ativista cultural de Carapicuíba. Era um cara que ele acreditava incansavelmente na cultura e no poder de transformação da cultura. Ele acreditava que podia mudar a vida de uma pessoa, independente de qual fosse a situação que ela tivesse. O Jorge, ele entendia que a cultura era um agente transformador social, que podia, sim, mudar a vida das pessoas. Jorge Luiz, para mim, foi um guerreiro, um ativista, aquele que lutava pelos seus direitos, pelos direitos de todos, pelo direito da cultura, né? Ele vivia a cultura intensamente, a cultura estava no sangue dele, estava em cada sua fala, cada sua ação. O Jorge Luiz, o Jorjão, foi fonte de inspiração para a ação. Foi meu amigo, foi meu diretor, foi meu professor, um grande ativista cultural. Bom, Jorge Luiz, para mim, foi um mentor, né? Foi um amigo, foi um confidente e foi muito importante na minha vida. Jorge Luiz, para mim, foi um professor excelente, um incentivador, aquele que sempre falava, não, vai fazer, vai acontecer, vai dar tudo certo. Quem foi Jorge Luiz para mim? Jorge Luiz, ele foi um grande professor, um grande exemplo e um grande amigo. Jorge Luiz Carvalho, para mim, um amigo, um sujeito de grande bom humor e um grande sonhador, uma pessoa sempre com muitas ideias e muitos planos. O Jorge Luiz, para mim, foi e é, né, um grande professor, diretor, mestre, ator e amigo. Quando eu conheci ele, era o Jorge Luiz Carvalho, que dava aula na Secretaria de Cultura. Eu fui lá e virei aluna dele. Depois de um tempo, ele passou a ser o Jorjão, o Negão, porque eu tinha uma proximidade maior com ele, eu tinha essa intimidade com ele, de estar conversando sobre tudo que vocês imaginam, sobre os relacionamentos, sobre tudo que acontecia, sobre tudo que se passava na cabeça dele, sobre tudo aquilo que ele acreditava. Os nossos maiores momentos de interação era na casa da minha avó. A gente sempre se via de 15 em 15 dias, ali em contato eu, meu avô e a minha avó, e fazíamos várias coisas lá. A gente cozinhava junto, assistia filme juntos, cantava música. Ele tinha um rádio enorme que ficava lá na sala, e ele sempre colocava músicas muito altas, e a gente ficava cantando junto e se divertindo ali naquele momento. O curioso é que nós somos primos, sem sermos de fato. Eu sou primo do irmão do Jorge, que é o Ailton Vieira. O Jorge é o filho da tia Maura do segundo casamento. De memória, eu acredito que eu comecei a conviver com meu querido primo amigo Jorge em 86, 87. E eu conheci ele, eu acho que ele tinha 18 anos. Foi em 92. Ele estava servindo o quartel. Ele era meu aluno, aí ele começou ali como meu aluno. Então ele foi meu amigo, colega, amigo, tão amigo que chegamos ao momento de eu ser padrinho dele de casamento por 2 vezes. Eu conheci o Jorge quando eu era garoto ainda, uma companhia chamada Keops. Tinha 12 anos, o Jorge já era um pouquinho mais velho que eu na época, e a gente foi selecionado no mesmo momento ali. E de lá para cá a gente foi sempre, nosso caminho sempre foi se cruzando com vários trabalhos relacionados à realidade artística daqui da cidade. Eu conheci em um momento muito complicado da minha vida, conheci ele no projeto do Negritude Júnior, quando eu era tímido, quando eu era uma criança suscetível aí ao mundo das drogas, tudo, ele me resgatou nessa parte do teatro. Eu costumava chamar ele de Pai Jorge, né? Era um segundo pai para mim. A minha história com o Jorjão, ela começa quando eu acabei de me formar em artes cênicas. Eu já tinha conhecido ele com meus 14, 15 anos, quando comecei minha oficina livre de teatro. E depois de uns 5 anos, encontrei ele novamente. Fiz o convite para ele, estava sendo convidada para desenvolver um trabalho com um movimento cultural lá na Coab 2, Mão para a Policia. Falar do Jorge é falar 1001 coisas e ao mesmo tempo não saber falar nada, porque ele foi um cara tão incrível, tão espetacular. O Jorge fez eu enxergar, né, um Alan diferente, fez eu ver o lado bailarino que eu não via,
as lutas culturais pelo qual a gente deve lutar e deve continuar lutando. Conheci o Jorge lá atrás, Projeto Família Negritude. Fazia percussão, assim, eu tentava pelo menos, né? E um certo dia, tô lá, sala, né, do projeto, fazendo percussão, e chega um cara, bate nas minhas costas, fala, ó, seu irmão tá lá, vai lá também. Ué, quem é você? Ele, não, vai lá, pô, fazer teatro com a gente. Eu falei, tá bom. Mas depois eu fui pra lá pra conhecer. E aí depois, a belinha do teatro pica em você, acabou. Você faz teatro pro resto da vida praticamente, né? Quando dá, você faz teatro pro resto da vida. Quando eu conheci o Jorge, eu tinha uns 12 anos de idade. Eu participava de um projeto de teatro no Escola da Família. E nesse projeto, meu professor, o Alexandro, me chamou para assistir a peça Navio Negreiro. Nessa peça, o Jorge era diretor e o projeto que eu participava já estava para ser encerrado e o Jorge chamou todos aqueles alunos. A partir dali foram aulas de teatro, dança, música, envolvendo várias outras pessoas. O Jorge ele chama a gente para participar da CIA Municipal de Dança de Carapicuíba. Depois, posteriormente, quando se encerra a CIA Municipal de Dança, a gente vai para a CIA Corpo em Movimento, que quem era coreógrafa era então a Kátia Lucy. Já conheci o Jorge como professor de teatro. Ele sempre foi um cara, um professor e um profissional que sempre incentivou a gente a dar o nosso melhor na questão da atuação. Ele sempre falava, vamos fazer o nosso melhor, vamos lutar por isso, vamos fazer tudo acontecer da melhor forma. Eu conheci o Jorge num teatro, no tempo da FUCA e outros teatros de Carapicuíba. Havia um pequeno teatro lá na Vila Gustavo Correia, que os antigos de Carapicuíba, como eu, chamavam de Vila do Sapo. E logo entrei em contato com ele porque eu tenho uma paixão muito grande por teatro. E eu convidei o Jorge para vir trabalhar na FAUC. Imediatamente o Jorge aceitou o nosso convite. Eu chegando na cidade, ainda na época, não conhecia muita gente e mesmo assim, ele notou meu trabalho, me convidou para fazer parte da companhia, me ensinou muita coisa, né? Então, quando eu falo de ser professor, é isso, né? Ele teve esse entendimento da minha imaturidade artística naquela época e mesmo assim ele teve toda a paciência, ensinou, foi gentil, foi técnico. Aprendi muito com ele nessa época e muito do que eu sou hoje é graças a ele, né? Eu aprendi a lidar com pessoas, a responsabilidade sobre aquilo que a gente faz, o quanto que a gente atinge. Então, assim, ele foi realmente uma pessoa muito importante para mim nesse quesito e, claro, isso reverbera nas atividades artísticas, né? Que artista é isso. Para você ter uma ideia, eu o conheci na FAUC, na Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, onde eu era professor, ele trabalhava ali. Todos nós conhecemos o Jorge por conta dos filmes que ele havia feito, né? O Carandiru, o Bicho de Sete Cabeças. Grandão. Qual é, peixeira? E aí? E ali eu tive a oportunidade de vê-lo atuar no anfiteatro ali da faculdade, na montagem do Navio Negreiro. Fantástico, todo mundo gostou. Jorge Luiz nasceu em Carapicuíba em 22 de janeiro de 1971 e faleceu em 16 de fevereiro de 2023. Atuou como arte educador na Secretaria de Cultura e Turismo da cidade, desenvolvendo ações voltadas para a cultura, arte, dança, cinema e artesanato. E era uma turma tão unida que, naquela fase de juventude, que nós deveríamos ficar, mas ficarmos unidos, aquela turma que restou. E aí a gente combinou de, aos domingos, que nós nos juntássemos e fizéssemos arte. Tinha uma questão política que eu considero importante, que era onde também a gente discutia muito politicamente. Me lembro de uma história bacana que eu tive com ele, que eu tinha acabado de terminar com a minha atual esposa e ele gostava muito do relacionamento que eu tinha com ela. Ele me via dos cantos, meio que chorando e meio que choramingando a perca dela. E ele foi em casa uma vez e ele era um grande desenhista.
também. Aí eu precisava de um trabalho para a escola. E ele, fã do Senhor dos Anéis como eu era, ele falou assim, bom, se você quiser que eu faça, eu te ajude nesse trabalho de escola, a fazer um cartaz e pintar para você, você vai ter que conversar com a Tatiana, que é a minha atual esposa, né? Você vai conversar com ela e vai se entender. E, bom, eu fiz o trabalho, né? E desse fruto do trabalho que saiu, né, eu voltei com a minha namorada, e aí se foi 20 anos, acabei casando com ela, tudo, né? Meu pai gostávamos muito de sair, a gente ia muito pro shopping, na verdade, e ele adorava cinema. Então a gente ia bastante pro cinema sempre que lançava algum filme. Porém, meu pai tinha um grande problema que ele dormia muito. Então, na sala escura, desligava as luzes, tava no trailer ainda e ele já dormia. E teve uma vez que um menininho chegou, tava entrando com a mãe, assim, sentando na cadeira da frente, e ele falou super alto assim, olha mãe, aquele homem lá tá roncando. E meu pai tava roncando super alto. E daí terminou o filme e eu falei, pai, você dormiu de novo? E o menino falou. Daí ele falou, é porque vai desligando a luz, eu vou ficando com sono e vou dormindo. Daí nesse dia ele me contou uma história muito engraçada que tinha acontecido com ele no cinema, que ele estava vendo, acho que Velozes e Furiosos, se eu não me engano, em 3D. E ele começou a passar mal, ficar com tontura, e ele foi levantar para sair da sala de cinema. Só que nisso, como ele já estava com tontura, ele não percebeu os degraus da escada e ele saiu rolando e caiu lá no fim da sala de cinema. Daí nisso, o filme parou, as luzes ligaram e todo mundo ficou tipo, meu Deus, um homem enorme caiu ali no chão. E daí eles contaram ele me contou que tiveram que entrar na sala para ajudar ele a levantar, tirar ele para fora e ajudar ele a passar a tontura. E daí, toda vez que a gente ia no cinema, eu sempre lembrava dessa história e eu sempre falava, pai, não vai sair rolando, por favor. A gente tem até uma história engraçada. O Jorge fazia muita parte de iluminação, sonoplastia, né? Teatro, nas peças. E um certo dia eu me propus ajudar a fazer essa parte. Inocente eu. Fui lá fazer essa parte, fiz tudo errado. Tudo errado. Iluminei a torneira onde não era para iluminar, coloquei música que não era para colocar. O Jorge olhou pra minha cara e falou, o que você tá fazendo aí? Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Eu olhei pro cara dele e falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Então assim, a gente deu muita risada daí em diante. Ele falava, olha lá o Paulinho sonoplasta lá, ó. A gente deu muita risada com isso. E justamente no ano em que eu vi o Jorge em ação, 2016, foi o ano em que eu fui eleito aqui para a Câmara Municipal pela primeira vez. Sempre que a gente se encontrava, ele tirava sarro de mim, dizendo como é que eu podia ser palmeirense e ser devoto de São Jorge. Eu respondia para ele que isso era a maior prova da diversidade cultural brasileira. E em 2019, uma vez, eu vi o Jorge aqui no calçadão de Carapicuíba. Ele era mestre de cerimônias do evento do Ano Novo Chinês. Equipe do instrutor Guilherme. Facão chinês ou espada larga chinesa, usada com a mesma leveza e controle da espada chinesa. E justamente era o ano do porco, então eu fui com uma camisa do Palmeiras, aí quando ele me viu, aí professor, esse é o ano novo do javali, não é do porco não, e como virou brincadeira. Quando ver ele ali caído no chão, é meu amigo de guerra, de luta, de brigar. E naquele momento ele salvou muitas vidas, inclusive a do Alexandre. Se o Alexandre não caísse em cima dele, o Alexandre cai de cabeça num toco e feria outras pessoas que estavam ali. E o Jorjão segurou no ombro. Ele segurou no ombro, eu estava no House Mix lá, a 50 metros de distância, e o rádio dele parou. Eu sei que tinha acontecido alguma coisa. O meu íntimo falou, mas tudo estava acontecendo, eu entendi que tinha acontecido alguma coisa não positiva. Aí quando acabou o espetáculo, chegou a notícia, o Jorge está desmaiado. Eu saí correndo, não sei quem estava comigo, saí correndo, fui para lá ver o que era. Cheguei lá e estava caído lá atrás. E na época não tinha tanto celular como fácil. E aí todo mundo ligando para o bombeiro, ligando para a polícia, ligando para todos os lugares possíveis, ninguém atendia. Porque tinha época, tinha muito, estava começando os celulares, o pessoal pensava que era o bombeiro, a polícia, pensava que era trote. Aí chegaram.
encheu ele de plástico, aqueles papéis de alumínio. Aí fui pro sanatório e ficou 7 dias lá. E o Jorge tem uma energia assim tão poderosa, espiritualmente falando também, que do jeito que aconteceu, do jeito que passou, não era para ele dar sequência no que ele tinha para fazer pela frente, né? Ele superou. E os convites do Jorge não param. Ele era uma pessoa que ele acreditava no potencial das pessoas e ele explorava isso em cada pessoa. Então, era um amigo, ele brigava, ia na secretaria e brigava por espaço, brigava por figurino, brigava para que a gente acontecesse aqui, dentro do município. Quando a gente pensa no que ele já fez, nas histórias que a gente tem, eu acho que eu trago muito essas brigas de nos tirar, às vezes, de evento que era inadequado, que a gente não estava sendo tratado da maneira que deveria por ser ator, apenas ator. Então, eles nos retiravam desses espaços. Ele protegia os que eram seus, aluno, ator, eram seus, eles tratavam a gente tudo como filho, né? Isso era uma característica do Jorge. E aí convidei o Jorgeão para dirigir esse trabalho junto comigo. E aí nós nos reencontramos nesse momento, onde foi criada a CIA de Artes Balu, transformou em CIA de Artes Balu, que foi até uma sugestão dele. Ele foi um padrinho da CIA de Artes. Fabi, vocês não trabalham só com teatro, vocês trabalham com circo, com poesia, com dança. Então nos batizou assim. Então o Jorge veio trabalhar a priori como segurança, mas ele ficou rapidamente sendo o coordenador de todos os eventos da FAUC, todos os eventos, peças de teatro, tudo que nós promovíamos, festas, era o Jorge. O Jorge era uma pessoa maravilhosa que fez com que a FAUC tivesse uma grandiosidade nesse espaço de eventos. É continuar lutando, porque temos direitos, e ele sempre mostrou isso. Se a gente não lutar, a gente não chega a lugar nenhum, porque 1001 empecilhos podem existir, mas a força que a gente tem é nossa e juntos somos mais fortes. O Jorge sempre esteve atrás, tanto pelo seu lado político, quanto pelo seu lado de querer o melhor para todos. O que somos, a cultura em si, o que dizer, as pessoas querem abandonar, querem largar, só que a gente não, a gente está lá, somos artistas, somos guerreiros, ele foi um artista, ele foi bailarino, foi professor de teatro, foi ator, foi guerreiro, lutou por todos. Uma história marcante que eu achei interessante foi que a gente não tinha espaço nem para ensaiar, nem para se apresentar. E aí surgiu o espaço do anfiteatro da FUCA, né? E o Jorge achava aquilo um absurdo. Como assim? A gente não tem espaço e o único anfiteatro que tem na cidade é destinado à Secretaria de Educação, que não faz nenhum trabalho voltado para teatro nem para dança. E aí ele foi até a Secretaria de Educação, foi até a Secretaria de Governo e falou, não, a gente precisa desse espaço, a gente tem oficinas de teatro aí, a gente já não tinha um antigo espaço ali no centro, e aí negaram esse espaço pra gente. E ele não pensou 2 vezes, chamou a galera, reuniu a galera, falou, não, vamos reivindicar esse espaço, e a gente não entendia como, ele falou, a gente vai protestar. Vestiu roupa de personagem, fez vários cartazes, e a gente foi parar em frente ao gabinete do prefeito. Queria, porque queria o espaço do teatro, e a gente brigou, e aí viram que deu uma repercussão muito grande, a gente virou primeira página de jornais locais na época, e aí foi cedido o espaço da FUCA pra gente. E aí precisavam inaugurar o espaço, e a gente inaugurou o espaço da FUCA com o Navio Negreiro e com algumas esquetes de comédia. O Jorge movimentou a cultura carapicuibana. Se não me engano, o Jorge participou das primeiras reuniões na Casa da Cultura, na aldeia, para promover o turismo em Carapicuíba, que era uma coisa que não existia. Paralelamente ao turismo, obviamente, a cultura, que era outra coisa muito difícil. O Jorge nunca teve apoio nenhum das autoridades antigas do município para poder fazer uma coisa de maior vulto na cidade. O Jorge fez uma grande direção de uma peça de teatro que ficou 3 anos em cartaz aqui na FAUC, o Leão e o Ratinho. Ganhou um prêmio, inclusive, na cidade de Osasco com essa peça, o Leão e o Ratinho. E o Jorge era o comandante, era o diretor-geral da peça. Então o Jorge ativou, ele fez de tudo que era possível
a nível cultural na cidade de Carapicuíba. E ele sempre dava os personagens mais mirabolantes, que a gente às vezes pensava assim, não vou conseguir, ele falava, vai conseguir. E quando a gente pensava em desistir, ele brincava, falava assim, ah, eu falei para você estudar, você não quis estudar, ó, estudou teatro, agora aguenta. E aí a gente ia lá e fazia tudo acontecer, e quando ele falava assim, vamos lutar por essa cultura, e mesmo se ele não tivesse ninguém do lado dele para lutar pela cultura, ele fazia acontecer sozinho mesmo, e a gente ia atrás e engajava junto. Então Jorge Luiz sempre foi essa pessoa, um grande profissional da área da arte, que sempre nos ajudou e incentivou a fazer o nosso melhor. Durante toda essa trajetória, o Jorge ele virou um exemplo de briga, de luta, de arte, de artista em Carapicuíba. É um cara que foi exemplo e, sem dúvida, para Carapicuíba, para a região, para o estado de São Paulo, o Jorge Luiz é uma grande inspiração. Infelizmente, ele deixou a gente, mas deixou um grande legado. Falar do Jorge é simplesmente fantástico. Jorge, é um cara porreta. Vou dizer que é porque ele está entre nós, né? O Jorge é um cara porreta. É um grande parceiro. E assim, no momento mais à noite, quando eu estava mais no meu quarto, vendo minha televisão, assistindo alguma coisa, eu sempre via ele sentado no quarto com o óculos, porque ele não enxergava muito bem, então ele tinha que usar o óculos. E ele sempre estava com o óculos escrevendo muitas coisas, com muitos livros em volta. E sempre era envolvido em algum projeto ou alguma coisa que ele estava estudando para um novo projeto. O Jorge, para a comunidade, ele foi um artista completo. Ele atuava tanto dentro da parte da dança, ele atuava tanto da parte teatral, né? Ele era envolvido em muitos movimentos sociais. E assim, o que eu mais lamento é que muitas pessoas não chegaram a conhecer um Jorge. Porque se mais pessoas conhecessem um Jorge, talvez não teriam o mesmo destino que tem hoje, né? Ou drogas, ou até mesmo essas questões de levar à morte. Na cidade, eu vejo muito ele como o afrontoso. Ele tinha as convicções dele, ele não arredava o pé com relação a isso, mas também ele respeitava a opinião dos outros, né? Ele entendia que, principalmente com relação a assuntos polêmicos como religião, raça, que ele defendia muito, né? Ele lutava muito por esse espaço, por esse respeito, mas ele lutava não impondo, mas transmitindo conhecimento. Então, através dos espetáculos, das coreografias, de tudo que ele plantava artisticamente, ele trazia o conhecimento sobre aquilo que ele conhecia muito bem. Ele sabia das questões polêmicas, mas ele trazia de forma suave, de forma que atingia todo mundo, né? Todo mundo saía entendendo o que estava sendo proposto e tendo uma visão um pouco mais ampla sobre o assunto. Então, ele fazia valer as convicções dele, mas respeitando a opinião dos outros, e fazia isso com maestria. E eu sempre vi nele um grande artista que sempre lutou para fazer arte. Com toda a dificuldade, com tudo que colocavam assim, de empecilho diante dele, ele nunca esmoreceu, ele nunca vacilou, ele sempre seguiu o coração dele e tomava a frente e falava, vamos, vamos. Ele era daquele tipo de gente que ele nunca sucumbia à guerra, ele ia firme, né? Ele falava, comigo faca na caveira, boina, não sei o quê, porque ele era da guerrilha. Jorge sempre foi um ativista cultural, ele sempre lutou por melhores condições de trabalho para os fazedores de cultura de Carapicuíba, para os artistas, né? Fortalecia os grupos de teatro que já existiam e os que estavam surgindo. Sempre foi um incentivador da arte e da cultura do município, um lutador para que as coisas para essa classe tivesse realmente o seu devido valor. Foi conselheiro de cultura aí na cadeira de artes cênicas, de literatura, de artesanato, porque ele permeava, ele andava por esses setoriais artísticos também. Fortaleceu muito na luta do município. Então, isso é muito inspirador na pessoa dele. E isso que existe em mim,
é influenciado muito através do que foi o Jorgeão na minha vida, né? Digamos assim. Não só dentro do teatro, ele também trouxe o movimento negro de Carapicuíba, o Moponec. Quando ele traz o Moponec, ele chama as pessoas para fazer parte do movimento. A gente pode dizer que, no mínimo, visibilidade ele trouxe para o que existe de ator, de pessoas dentro desse movimento, de arte dentro desse movimento. E é uma luta incansável que ele teve, não só nessa área artística ou do movimento Moponec, mas de tantas outras áreas. É um resgate de pessoas que ele traz artisticamente falando dentro do município. Ele, negro, a meu ver, e isso é muito importante, nós temos o movimento negro, mas uma pessoa da expressão de Jorge é do movimento negro. Então, o Jorge, ele é essa pessoa que eu entendo que, como artista, né, viveu à frente do seu tempo, serviu, e isso também é uma coisa rara, ele conseguia servir a todos os partidos que adentravam no município. Ele era uma pessoa presente, ou seja, ele era muito bom. Porque normalmente uma pessoa que faz um trabalho em um determinado momento em que um prefeito ganha uma eleição, a gente sabe como é que é política. Poxa, esse prefeito perdia a eleição na próxima eleição. Entrava um outro, o Jorge era uma pessoa lembrada. Porque o Jorge conseguia mover, independente de quem estivesse no comando, ele tinha um trabalho reconhecido. Então, o mais importante é que o Jorge, a meu ver, ele deixa um enorme legado. É esse espírito de luta. Ele lutava pela cultura de Carapicuíba, ele lutava pelos seus, ele não tinha medo de dar cara para bater. Ou seja, ele transformou a vida de muita gente. Para mim, foi um agente transformador. À frente da Companhia de Arte Corpo e Movimento, Jorge Luiz trouxe inúmeros prêmios para a cidade. Como idealizador do Movimento Popular Negro de Carapicuíba, Moponec, ele atuou nas políticas públicas de preservação da cultura afro, com performances de dança e teatro. Os últimos momentos foi bem difícil. Meu pai ele começou a ficar doente mais ou menos em 2020 e ele começou com uma doença chamada erisipela na perna. E a perna dele enchia de bolhas no começo e ele não conseguia sustentar o próprio peso, então ele demorava muito para levantar. E essas bolhas elas cresciam muito e estouravam. E ele tinha diabetes, então dificultava muito também por conta disso. E a partir de 2020 foi piorando o cenário e ele foi em diversas internações, ele ficou internado muitas vezes mesmo. No ano de 2020 foi muito preocupante também. A gente também ficava muito preocupado por conta do Covid-19. Se ele contraísse a doença, seria mais complicado ainda. Ele era uma pessoa muito forte, só que durante as internações ele teve muitas paradas cardíacas. Só que o coração dele estava enfraquecendo cada vez mais. Então, ele realmente estava acamado e ele conseguia simplesmente levantar da cama e sentar e continuar nos livros, continuar nos estudos, continuar com o artesanato, que ele fazia muito. Então, continuou estudando. Eu lembro que ele participou de uma live cultural com o Mauro e mesmo doente, ele continuava se envolvendo com tudo que ele conseguia. Ele saía, quando ele conseguia, com a bengala dele, a gente andava bem devagarzinho pela rua. E nisso, num desses dias, começou a passar muito mal, na verdade, e levaram ele para o hospital. Lá no hospital ele teve uma parada cardíaca de madrugada e ele acabou não resistindo. O último momento que eu tive com ele foi o momento do que ele mais gostava de fazer, que era atuar. Ele me convidou para uma peça para assistir ele tinha voltado a atuar, saído um pouco da parte de direção, só que ele não contava que realmente eu fosse. E quando ele me viu na plateia, ele ficou extremamente emocionado, nós nos emocionamos, nós choramos juntos, e a gente lembrou de várias histórias, e ele falou que como ele estava feliz em ter eu como um dos primeiros alunos dele presente nessa fase que ele tinha no teatro. Então acho que isso foi uma situação que me marcou muito e vai me marcar pro resto da vida. Quando ele faleceu foi muito difícil para mim, né? Eu não quis acreditar e
Eu não queria ir no velório, não queria acompanhar, né? Mas a minha mãe foi falar comigo, falou assim, filho, vai, porque é o último adeus que você tem que dar, né? Vai lá que vai ver seu pai, vai ver o negão e vai descer o último adeus para ele, né? Então, eu tive que estar lá e esse foi meu último momento de despedida com ele. Sei que no lugar de onde ele está, ele com certeza está. Uma coisa que eu fiquei triste foi porque eu fui padrinho dele de casamento 2 vezes. E como gratidão pela parceria que a gente era, eu queria que ele fosse padrinho de casamento meu. Ou padrinho de um dos meus filhos. Mas infelizmente não deu tempo. Então vai ficar só na memória o Jorge, no meu coração e no coração de todas as pessoas que conhecem o negrão Jorge Luiz. A última vez que eu tive com o Jorge foi no dia do aniversário dele, no ano que ele nos deixou. Era um domingo, eu fui na casa dele, eu e minha filha Maria. Aí eu falei assim, não, tenho que passar no Jorge, que hoje é aniversário dele, que ele estava morando com a mãe dele. Ele já não estava mais andando. Dei os parabéns para ele, falamos de teatro, falamos de arte. Né? Ele falou da recuperação dele, que estava sendo lenta, mas ele já não estava mais andando. Eu lembro que eu fiquei um pouco mexida quando ele relatou isso. Ficou muito contente com a minha visita, né? A gente falou, sim, de quando ele melhorar, como sempre a gente fazia nas nossas conversas, né? Sempre projetava algo para o futuro, algo para um dia. Então, quando você estiver melhor, né? Vamos colocar em prática aquele projeto que a gente deixou dormindo, né? E esse foi o último encontro que nós tivemos, né? Infelizmente. Quando ele ficou doente, a gente liberou ele para ficar em casa e uma semana antes dele morrer, eu tive com ele. E nós estávamos fazendo alguns planos de futuro e eu não queria desapontá-lo, porque eu sabia que ele estava muito doente e que talvez não fosse resistir. E ele não resistiu. Ele não resistiu. Perdi um filho. O nosso último encontro foi no Espetinho do Bahia. Estávamos então, eu, o Alan e o Jorge, planejando o futuro do Grupo Célula, da CIA Célula de Atividades. E quando a gente pensa no que poderia ser feito, se a gente ia apresentar de novo falando de amor, ou falando de movimentos, falando de luta, era um projeto que ele tinha e as ideias que ele trazia para a gente colocar em prática. O Célula, ele não morre ali com o Jorge, porque assim como ele mesmo disse, Célula se multiplica. Falar do Jorge bate uma saudade, a gente fica até sem palavras, né? Porque o que o Jorge fez pela gente, a gente como célula, né? A gente como artistas, o todo. O Jorge lutou por cada um de nós e a memória dele vai viver eternamente nos nossos corações. Quando a gente retomou esse encontro, que foi mais ou menos próximo aí do momento de partida dele, e ele estava assim, bastante debilitado já de saúde, que a minha admiração por ele quadriplicou, porque ali lutando, sabe, querendo participar, ele com a bengalinha dele lá, participando. Eu meio que provoquei ele a fazer parte do Conselho Municipal na época, e ele, em momento algum, mesmo tendo todas as críticas, observações que ele tinha da política local, ele não negou em nenhum momento, falou, vamos, se for para o bem dessa cidade, se for para o bem da cultura, pode contar comigo. Isso, para mim, ficou muito marcado, sabe? A gente fez uma semana de arte moderna em Carapicuíba, e foi ideia dele, assim como muitas outras coisas que ele também provocava a gente a fazer. E quando ele me provocou a fazer a Semana de Arte Moderna, para mim foi um puta de uma revolução com relação a um grito de permanência, de existência, de resistência aqui em Carapicuíba com a arte. E ele era o exemplo mais nítido de resistência que podia se ter, entendeu? O último momento que eu gosto de lembrar, né, do Jorge foi na confraternização, né, no pós-evento Paixão de Cristo. Ele estava muito feliz,
transmitia aquela sensação do dever cumprido, esse brilho que ele trazia nos olhos, principalmente quando o trabalho dava certo, quando já estava concluído, quando o resultado era positivo, isso encantava. E eu gosto de lembrar dessa forma dele. Eu lembro que a última vez que a gente se viu, né, que a gente teve a oportunidade de estar com o Jorge em vida, foi no último aniversário dele. A gente estava numa reunião da Paixão de Cristo e como ele estava impossibilitado de ir por causa das condições de saúde dele, e aí a gente saiu da reunião e foi direto para a casa dele. Eu, o Pedro e o Ivan. Aí a gente foi lá, estava a Cecília, filha dele, e a dona Maura, mãe dele. E eu lembro que ela tinha pego um bolinho, e ele nem podia abusar muito por conta da diabetes. Aí cantamos parabéns, zoamos ele, teve primeiro pedaço de bolo, teve aquela zoação toda. E o legal é que eu prefiro ficar com essa lembrança dele, zoando, tirando sarro, comemorando mais um ano de vida dele, independente das situações. E é essa imagem que eu quero levar do Jorge. E quando o Jorge prematuramente se foi, os artistas vieram pedir para nós aqui em Carapicuíba se a gente podia fazer uma homenagem para ele, algo à altura dele. Então nós lembramos que justamente o Teatro de Arena da aldeia de Carapicuíba, onde muitas vezes ele dirigiu a Paixão de Cristo, não tinha nome oficial. Então nós fizemos o projeto de lei 3131, cuja soma dá um 8 infinito, né, para dar o nome dele para o Teatro de Arena, porque era um local que ele imaginava ser um grande espaço cultural da cidade de Carapicuíba. E foi aprovado com muita facilidade, e no ano de 2023, quando ali aconteceu a Paixão de Cristo, o prefeito pôde até dar a placa oficial para a filha dele, para outros familiares dele. Foi uma cerimônia muito bonita. Após a morte do meu pai, ele recebeu muitas homenagens lindas, e uma em especial me marcou muito, que começou lá na Câmara. O Teatro Arena recebeu o nome dele, então agora o nome do teatro é Teatro Arena Jorge Luiz Carvalho. E foi muito especial para mim, porque o Teatro Arena era um lugar que eu sempre ia, eu sempre tinha muita expectativa de chegar à Paixão de Cristo, porque eu sabia que meu pai ia estar no palco, ou iria estar dirigindo a Paixão. Então ele sempre me cumprimentava e sempre me levava para falar com todo mundo da Paixão. E era muito legal, eu sempre gostei muito de estar ali. E o teatro, ter o nome dele agora, é uma das coisas mais significativas para mim, porque era algo que ele estava todo ano lá, ele estava sempre fazendo isso. E agora não é mais o Teatro Arena, é o Teatro Arena Jorge Luiz Carvalho. Então isso é muito legal, tanto que no dia da Paixão eu fui lá receber a placa com o nome dele, dando posse ao teatro. E foi um momento muito único, foi um momento muito legal. Tanto para mim, toda a minha família. Dirigiu o espetáculo Paixão de Cristo desde 2003, com destaques para as edições de 2017 e 2018, realizadas na Arena da aldeia de Carapicuíba. Caramba, definir o Jorge em uma única palavra, aí é difícil. Precisava de um dicionário inteiro para poder falar do Jorge, né? Porque tem muitas coisas boas. Bom, Jorge como posso dizer, emociona falar dele. Jorge é parceiro. Simplesmente parceiro. Definir meu pai em uma única palavra é muito difícil, mas creio que seja força, porque desde o começo até o fim eu percebi como ele foi forte, continuava forte e continuava sorridente. Então, desde o último dia, a última lembrança que eu tenho, o último dia que eu falei com ele, eu lembro que ele estava muito feliz, apesar de estar acamado. Então, eu creio que ele era uma pessoa muito forte. Resumir o Jorjão, o negão, uma única palavra é bem difícil, cara. Deixa eu pensar aqui numa palavra. Resistência. Para mim, o Jorge era um símbolo de resistência, e é essa palavra que eu posso dizer do Jorge hoje. Definir o Jorge em uma palavra é bem difícil, porque o Jorge ele é várias palavras, né? Mas definir ele em uma, definiria como potência. Definir o Jorge em uma única palavra.
Caramba. Para mim, o Jorge, em uma única palavra, ele foi um segundo pai. Para mim, pai é o que se resume em Jorge Luiz. Essa pergunta é difícil, né? Uma única palavra. A definição do Jorge em uma palavra, embora seja muito difícil, eu vou dizer guerreiro. Definir ele em uma palavra, mas eu posso dizer que ele é um guerreiro. Eu acho que ele se via também assim, ele sabia do potencial de luta, de garra que ele tinha e não media esforços para a batalha. Então ele era um guerreiro da arte. Definir o Jorge em uma palavra só é complicado. Jorge é 1001 palavras. Jorge é guerreiro. Definir o Jorge em uma única palavra é difícil, é bem difícil. Justo. Definir o Jorge em uma única palavra é muito difícil, mas eu vou tentar. O Jorge, inspiração. Definir o Jorge em uma única palavra. Acolhedor. Essa é a maior palavra. Obrigado, Jorge, por ter sido esse tão acolhedor para mim. Definir o Jorge numa única palavra, Jorge Luiz Carvalho era dionisíaco. Cada vez que eu for definir o Jorge em uma palavra, vão vir palavras diferentes. E eu acho que é amor. Definir o Jorge em uma única palavra não é quase impossível, é impossível. O Jorge era tudo, é uma pessoa maravilhosa. Eu diria que, se eu pudesse colocar duas palavras, eu colocaria respeito e amor. Embora pertencendo a épocas distintas, Zumbi dos Palmares e Jorge Luiz compartilhavam um compromisso inabalável com a resistência, liberdade, representatividade e celebração da cultura negra. Suas vidas e legados continuam a inspirar e a fortalecer a comunidade negra de Carapicuíba e além. E que ele descanse em paz onde é que ele esteja. Foca News, estrela da cena, ator, diretor, ativista, alma plena. Nas ruas de Carapicuíba, seu palco principal com sua arte transformava o trivial, ativista cultural, voz sem igual por todos os artistas, era seu ideal. Em cada espetáculo, sua paixão a brilhar, diretor habilidoso, a história a encantar. Com coragem e luta fez se escutar pelos artistas sempre a batalhar. Nas vielas, nos teatros, sua voz ecoou por uma arte justa. Ele se levantou, seu legado ressoa em cada arte. Jorge Luiz na memória, um pacto